amados? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar hoje sobre guerra. Vamos falar sobre guerra, mas não de uma guerra humana, mas da guerra espiritual. A gente precisa compreender, nós precisamos compreender, e hoje vai ser o dia da gente começar a compreender o que é uma guerra espiritual. Porque a Bíblia ela vai falar sobre uma guerra, mas não é uma guerra com arma, não é uma guerra com espada, como antigamente, não é uma guerra com cavalo, não é uma guerra de soco, de chute, mas existe sim uma guerra espiritual. Existe sim uma guerra espiritual e nós, como filhos de Deus, querendo ou não, estamos nessa guerra. Pastor, eu não estou nessa guerra, não. Querendo ou não, estamos numa guerra espiritual. Sabe por quê? Porque agora eu e você, nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, temos um adversário. Somos amigos de Deus. Se somos amigos de Deus, somos inimigos de Satanás. E por isso todos nós estamos o quê? Nessa guerra espiritual. Por isso que abra sua Bíblia agora em Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 15. Deixa aberto aí em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 15, porque hoje a gente vai ver lições que a gente precisa entender sobre a guerra espiritual. Hoje a gente vai ver lições que a gente precisa entender sobre a guerra espiritual, amados. Aleluia. Colossenses, capítulo de número 2, depois a gente vai focar lá em Efésios, mas vamos ler primeiro aqui, ó, Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 15. Glória a Deus. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 15. Quem encontrou, diga glória a Deus. Olha o que diz pra gente aqui, ó. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Vou ler novamente. E tendo despojado, isso aqui é Jesus, os poderes e as autoridades, referente a Satanás, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Repita comigo, Jesus triunfou sobre o diabo na cruz. O que a gente precisa entender hoje, amados, é que na guerra espiritual precisamos sempre manter a nossa posição em Jesus. E a nossa posição em Jesus é de mais de vencedor. E falando das lições que a gente precisa entender sobre guerra espiritual, a primeira lição, amados, é que Jesus derrotou Satanás. Jesus derrotou Satanás. Amados, a derrota de Satanás foi na cruz do Calvário, e esse versículo que a gente acabou de ler mostra que Jesus despojou os poderes e autoridades e fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A verdade bíblica é que Jesus derrotou Satanás. A verdade bíblica é que Jesus derrotou Satanás. Isso não é uma meia verdade, é uma verdade completa. Jesus triunfou Satanás. Claro que a derrota final de Satanás vai ser depois do milênio, mas na cruz do Calvário, na qual a gente vai celebrar aqui domingo, na ceia, Jesus triunfou sobre Satanás na cruz do Calvário. E se a gente não andar com essa verdade em nosso coração, não, Jesus triunfou sobre Satanás, Jesus triunfou sobre Satanás. Se Satanás é um derrotado, se a gente não ter essa verdade no nosso coração, a gente sempre vai pensar, não, o diabo não é tão derrotado não. Não, o diabo, ele às vezes até ganha na minha vida, pastor. Não, o diabo não é tão assim derrotado, mas a verdade bíblica é que ele é 100% derrotado, porque Jesus triunfou sobre ele na cruz. Olha o que a palavra diz, triunfando sobre ele na cruz, triunfando sobre ele na cruz. Só que o problema não, é que o diabo não aparenta ser um derrotado. O diabo, diferente dos homens, algumas pessoas, ele não se diz de vítima, olha, tadinho, eu estou aqui tentando atrapalhar a vida de você. Não, ele não se diz como um derrotado. Não, ele tenta às vezes mostrar pra gente que ele é vencedor, que ele é tão poderoso como Deus, mas a verdade bíblica que nós precisamos andar dia após dia é: o diabo é derrotado, o diabo é derrotado. Jesus derrotou o diabo na cruz do Calvário, Jesus derrotou o diabo na cruz do Calvário. Se a gente não entende isso, a gente nunca vai entender guerra espiritual. Porque a primeira lição é: Jesus derrotou Satanás. Olha para o seu irmão, diga: meu irmão, Jesus derrotou Satanás.
A gente precisa carregar, andar com isso. Jesus derrotou Satanás, porque no dia após dia, não é que a gente esquece não, a gente não se lembra dessa verdade. Ah não, é verdade, o diabo triunfou aqui, parece que o diabo faz isso, não, o diabo ele é 100% derrotado e Jesus é 100% vencedor, e é essa verdade que a gente precisa carregar. Existe um corinho antigo que a gente esquece dele, mas ele é maravilhoso para a gente entender essa verdade. Eu vou ensinar para você nunca esquecer. Diz assim, ó: tá derrotado, Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Olha que corinho maravilhoso. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. O diabo não quer que você viva essa verdade, que Satanás está derrotado. Diga glória a Deus por isso. Vamos lá em Efésios 6:10. Glória a Deus. Existe uma segunda lição espiritual aqui, sobre um texto que é maravilhoso falando sobre isso. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10. Esse corinho é da antiga, hein? Quando eu era criança eu vi ele. Pega a espada do diabo, pisa na cabeça dele, pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Efésios 6, derrotado. Glória a Deus. Efésios 6:10, quem encontrou, diga achei, pastor. Sim, eu lembrei ano passado, lá inteiro. Efésios 6:10, olha o que diz pra gente. Pastor, eu não acredito nisso. Fica cantando esse hino todo dia. Tá derrotado. Até entrar na tua mente. Na mente não, no coração. Efésios 6:10 diz assim pra gente, ó: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Amado, uma segunda lição sobre guerra espiritual é que nós precisamos estar fortalecidos. Nós precisamos estar fortalecidos. E ser fortalecido é ser revestido de força. Ser fortalecido é ser revestido de força. E qual é essa força? A força do Senhor em nós. Se a gente não tiver revestido de força, a gente sempre, entre aspas, vai perder muita guerra. Se a gente não tiver fortalecido no Senhor, a gente, entre aspas, vai perder muita guerra, porque a força não é nossa, a força é de Deus. E se a gente acreditar na nossa força, nada vai fluir. Mas nós precisamos crer o quê? Na força de Deus, na força de Deus, na força de Deus. Para isso, nós precisamos estar fortalecidos por Deus. Se a gente não tiver fortalecido por Deus, nada vai adiantar. Se a gente não tiver fortalecido por Deus, nada vai adiantar. A gente vai tentar fazer na força do braço, na nossa força humana, mas no mundo espiritual, guarde bem isso, no mundo espiritual não existe força humana. No mundo espiritual existe a força de Deus. Ou eu tenho a força de Deus e sou fortalecido por esse Deus a cada dia mais, ou eu perco algumas guerras espirituais. Por isso que tem muito crente desanimado. Por que será que tem muita pessoa que fala assim, eu estou desanimado, eu estou fraco na fé? Porque o diabo sabe que um crente que não está fortalecido no Senhor perde muita guerra espiritual. Por isso, em nome de Jesus, hoje, você, eu, não podemos estar desanimados. Se você está desanimado aqui hoje, você precisa ser fortalecido pelo Senhor. O desânimo faz a gente perder guerras que Jesus já ganhou por nós. Mas precisamos o quê? Estar fortalecidos por Deus. Hoje, vá a Jesus e se fortaleça dele. Vá a Jesus a partir de hoje e se fortaleça nele. Mas o melhor, amados, Paulo fala para uma igreja e fala para nós, fortaleça-nos no Senhor. Não é Jesus que vai nos fortalecer. Nós precisamos ir a Ele para se fortalecer. Não é uma tarefa que Deus faz 100%, mas nós vamos ao Senhor e nos fortalecemos dEle. Se você não for para Jesus, esperando automaticamente vir força do céu, não vai vir, amados. Mas nós precisamos ir a Jesus. Fala assim, Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua força. Hoje, se você hoje está aqui, porque você falou assim, eu quero mais de Jesus, por isso que nós sairemos daqui, o quê? Fortalecidos por Deus. Você crê nisso? Amém, amados? Fortaleça-nos no Senhor e no seu forte poder. Vai aí em Colossenses, capítulo de número 2, versículo 10. Vai para frente, está em Efésios, vai para frente, vai passar Filipenses e vai chegar em Colossenses. Aleluia.
Colossenses 2:10. Glória a Deus. Colossenses 2:10. Olha que maravilhoso. Passa Filipenses, chega a Colossenses. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 10. Quem encontrou, diga: achei, pastor. Olha o que diz: por estarem nele, em Jesus, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam o quê? Plenitude. Vocês receberam poder. Repita comigo: eu recebi poder. No seu forte poder. Se revistam no Senhor no seu forte poder. Por isso que eu amo que lá em... Você não precisa da sua Bíblia. Lá em Joel diz assim, ó: diga ao fraco, eu sou forte. Quando a Bíblia fala isso, ela fala assim, ó: diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte em Jesus, porque eu estou nele. E esse poder a gente recebe mediante o Espírito Santo de Deus em nós. Todas as orações de Paulo no Novo Testamento fala que quase todas as orações está falando que a partir do Espírito Santo de Deus nós temos esse poder. A partir do Espírito Santo de Deus nós temos esse poder. Se queremos vencer a guerra que Jesus já ganhou, nós precisamos de poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus. Por isso que o batismo no Espírito no Novo Testamento é revestimento de poder. Nós precisamos estar cheios do poder de Deus. E tem muita gente querendo vencer guerra espiritual, onde? Na carne a gente só perde. Na carne a gente só perde, mas a gente ganha quando a gente está revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Se você hoje é batizado pelo Espírito Santo de Deus, ore mais em línguas. Cada vez mais que nós oramos em línguas, estamos revestindo de poder. Pastor, eu não sou batizado. Busque o batismo no Espírito Santo de Deus. Precisamos do poder de Deus. Precisamos do poder de Deus, porque na carne perdemos muita guerra espiritual, amados. Na carne você não consegue vencer o diabo. O diabo é um derrotado, Jesus venceu ele. Mas se a gente estiver na carne, sem o poder do Espírito Santo de Deus, nada flui, nada dá certo, amados. Mas no poder de Deus, tudo vai fluir e tudo vai dar certo. Você crê nisso? Amém, amados? Então olha para o seu irmão e diga: meu irmão, na carne não dá mais. Glória a Deus. Hoje nós precisamos ser cheios de Deus. Nós precisamos ser cheios de Deus. Não podemos mais ser crentes religiosos. Já passou o tempo. Pastor, eu quero ser um crente religioso. Eu vou para a igreja, assisto os cultos. Não, nós precisamos estar cheios de Deus. Cheios de Deus, cheios de Deus, cheios de Deus, cheios de Deus. Porque cheios de Deus não há derrota, amados. Cheios de Deus. Cheios de Deus, até mesmo cheios de Deus, as aparentes derrotas, aparentes porque não são derrotas, é diferente, amados. Mas a gente cheio da carne, nada vai. Precisamos estar cheios de quê? De Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11. Eu te dar a terceira lição aqui. Efésios 3, 11. Você está recebendo essa palavra nessa noite? Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Efésios 6, 11. Glória a Deus. Volta aí em nome de Jesus. Cheios, cheios, cheios de Deus, aleluia. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 11, amém, amados? Diz assim, ó: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar o quê? Firmes. Repita comigo: firmes. Até aí, contra as ciladas do diabo. A terceira lição da guerra espiritual, amados, que é uma guerra de resistência. É uma guerra de resistência. O diabo quer nos tirar da posição que Jesus nos deu. Por que é uma guerra de resistência? Quando você pega Efésios 6, no versículo 11 fala de firmeza, no versículo 13 também fala de ficar firme, resistir. Quando a gente lê Tiago 4, 7, diz o quê? Sujeitai a Deus, resistir ao diabo. Satanás quer nos tirar da posição que Jesus nos colocou, mas nós precisamos ficar o quê? Firmes, firmes na posição que Jesus nos deu, firmes na posição de filhos de Deus, firmes na posição que somos abençoados em Cristo Jesus, firmes na posição que somos mais do que vencedores. Se a gente não fica firme em Jesus e nessa posição, o diabo tenta nos tirar dessa posição. Por isso que é uma guerra de resistência, de resistência, de resistência. O diabo quer nos tirar da nossa posição. Mas sabe o que a gente vai fazer? Não vou sair da posição de Deus. Não vou sair da posição de Deus. Por que a gente não vai sair? A gente precisa ficar firme contra as ciladas do diabo.
Essas ciladas do diabo aqui é maravilhoso. Cilada do diabo aqui é as estratégias do diabo, são os truques do diabo, são as artes de Satanás. Até mesmo essa palavra é malandragem, ou seja, o diabo vai fazer de tudo para você sair da posição em Jesus. Satanás fez isso com o próprio Jesus no deserto, dizendo: Jesus, eu te dou poder, eu te dou reinos, eu te dou todo esse mundo. Se o diabo veio contra Jesus, ele vai vir contra nossas vidas. Mas sabe o que a gente vai fazer? A gente vai se manter na mesma posição. O diabo quer nos tirar do foco da bênção de Deus. O que eu vou fazer, pastor? Eu vou continuar na mesma posição. O diabo quer nos tirar da igreja. O que eu vou fazer? Eu vou me manter em Jesus. O diabo quer nos tirar do foco. O que nós vamos fazer? Resista em Jesus. Resista em Jesus. Resista em Jesus. Se hoje você chegou aqui sendo atacado por Satanás, resista em Jesus. É uma guerra de resistência. Eu não vou sair da posição que Jesus me colocou. Eu não vou sair. Fique firme em Jesus. Diga glória a Deus por isso. Diga: eu não vou sair, diabo. Eu vou me manter firme em Jesus. Glória a Deus. Versículo de número 12 para a gente orar, amados. Última lição sobre a guerra espiritual. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Nesse mesmo capítulo diz assim pra gente: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, aqui é referência ao diabo, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais no mal, nas regiões celestiais. A quarta lição sobre guerra espiritual é que a nossa luta não é contra pessoas. Vire para o irmão do teu lado, atrás de você, e fala assim: meu irmão, a minha luta não é contra você. Entende uma coisa? Pessoas são apenas instrumento, mas a causa é o diabo. Pessoas são apenas instrumento. Por quê? No mundo físico, no mundo natural que a gente vive, só existe ser humano e animal. Porque os vegetais não vão fazer nada. Então as pessoas são apenas o quê? Instrumentos. O nosso foco na guerra espiritual às vezes muda. Por quê? Porque queremos batalhar contra pessoas. Não, aquela pessoa é endiabada, aquela pessoa tem um espírito ruim, ok. Mas a nossa luta não é contra pessoas. Todas as vezes que você guerrear contra as pessoas, nós iremos perder. Mas no momento que a gente entende, não são pessoas, mas é o espírito naquela pessoa. Não é pessoas, mas é o espírito naquela pessoa. Eu repreendo o espírito, não a pessoa. Nós vencemos porque o diabo, ele é o quê? Ele é um derrotado. O nosso foco não pode ser pessoas, mas o nosso foco tem que ser os espíritos dominadores desse mundo de trevas. Vamos ler o versículo 12 novamente. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra o quê? Poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais no mal, nas regiões celestiais. Nosso alvo, meu alvo não são pessoas, mas espíritos malignos. O nosso alvo não é o X, não é a Maria, não é o João, não é o seu familiar que parece o diabo em pessoa, não é o seu vizinho que é endiabado, não é. Mas o nosso alvo é o quê? São os espíritos malignos. Por quê? Maior que está conosco do que aquele que está no mundo. O nosso alvo não é pessoas. Enquanto o seu alvo ser pessoas, eu vou repetir para terminar agora. Enquanto o seu alvo ser pessoas, a gente vai perder. Mas enquanto o nosso alvo é não. O meu alvo são os espíritos malignos. E contra esses espíritos malignos eu vou vencer. Porque o maior está comigo do que o maior que está no mundo. O maior está comigo do que aquele que está com a pessoa. O nosso alvo não é pessoas, mas sim espíritos malignos. Deixa eu concluir para a gente orar, amados. A guerra já foi vencida por Jesus. Pastor, eu estou em guerra, mas a guerra já foi vencida por Jesus. A guerra já foi vencida por Jesus. Agora o que nós precisamos é ficar na posição, tomar posse. Não, eu fico na posição como um soldado de Jesus. Eu fico na posição como soldado de Jesus, firme em Jesus, fortalecido nele. Porque se hoje você entrou numa guerra espiritual, pastor, eu entrei numa guerra espiritual, parece que o diabo está acabando comigo, parece que só o diabo vence. Não, o diabo, ele é um derrotado. O diabo, ele é um derrotado. Só precisamos, amados,
se fortalecer no Senhor. Se fortaleça hoje. Se fortaleça hoje. Fraco a gente perde. Se fortaleça no Senhor. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Dia após dia, sexta-feira, sábado, domingo. Cheios do Espírito Santo de Deus. A gente não perde nada. Se Jesus venceu, amados, agora nós somos o quê? Mais do que vencedores. O meu DNA, o seu DNA é mais do que vencedores. O diabo pode vir, mas nós precisamos se levantar. Em nome de Jesus hoje, não olhe, não fique observando, o diabo veio na minha casa, na minha família, eu estou desesperado, o que eu vou fazer? Se levante espiritualmente dizendo, diabo, você é um derrotado e eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Diabo, você é um derrotado e eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu vou me fortalecer no Senhor. Quando a luz chega, as trevas têm que ir embora. A partir de hoje, as trevas têm que ir embora, porque nós somos o povo de Deus. As trevas têm que ir embora, porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Você quer nisso essa noite? Amém, amados? Então vamos se levantar em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Aleluia! Vamos orar a Deus. Vamos orar com autoridade. Feche teus olhos no seu lugar. Aleluia. Vamos orar com autoridade, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Eu não sei o que o diabo está se levantando contra a sua vida, mas nós somos vencedores em Cristo Jesus. Pai, nós recebemos a Tua palavra nessa noite. Nós recebemos a Tua palavra, Deus, e tomamos posse daquilo que o Senhor já fez, ó Pai. Não é aquilo, Jesus, que eu fiz, não é aquilo que o X fez, mas é aquilo que o Senhor fez. É aquilo que o Senhor fez. É aquilo que o Senhor fez, ó Pai. Então, em nome de Jesus, ó Pai, em primeiro lugar, fortalece a cada um aqui nessa noite. Fortalece a cada um aqui nessa noite, ó Deus. Fortalece a cada um aqui nessa noite. Fortalece a cada um aqui hoje, ó Pai, porque nós não vamos sair daqui na carne. Nós não vamos sair daqui, ó Deus, desanimados ou frios, ó Pai, porque o Senhor quer nos fortalecer hoje com o Teu poder. Então o Espírito de Deus nos fortalece agora com o Teu poder. Fortalece a cada um aqui agora com o Teu poder. Fortalece a cada um aqui agora, Deus, com o Teu poder. Fortalece, ó Deus, a cada um aqui agora com o Teu poder. Queremos o Teu poder, ó Deus. Queremos o Teu poder, ó Pai. Queremos o Teu poder. Queremos o Teu poder. Se fortaleça no Senhor e se revista do poder. Queremos, ó Deus, o Teu poder, ó Pai. Jesus, não queremos estar com a nossa força. Não queremos estar com a nossa força, mas queremos estar com o Teu poder. Queremos estar com o Teu poder, ó Pai. Por isso, Deus, eu oro pela Tua igreja agora, Pai, para que o Senhor levante a cada um aqui, ó Pai, para que o Senhor levante um exército cheio do Teu poder, um exército que vai chegar em casas, um exército que vai chegar em famílias e vai dar ordens espirituais. Reveste a cada um aqui agora, Pai. Se pessoas entraram aqui desanimadas, fortalece agora. Jesus, anima, Deus, aquele que está cansado hoje, anima aquele que está cansado hoje, Pai, anima aquele que está cansado hoje, Pai, porque o Senhor já venceu a guerra espiritual. O Senhor já venceu, e nós podemos vencer, porque somos mais do que vencedores em Ti, ó Pai. Por isso, em Teu nome, ó Pai, nessa noite, ó Pai, Jesus, se o diabo está armando ciladas contra vidas aqui, se o diabo está armando estratégias, artimanhas contra pessoas aqui, ó Deus, Jesus, coloque cada um aqui firme em Ti, ó Pai. Coloque pessoas aqui firmes em Ti. Em nome de Jesus, você não vai cair, você não vai desanimar, mas Jesus hoje está te colocando firmeza em você. Deus está colocando firmeza em seu coração.
agora. Coloque firmeza agora. Coloque firmeza agora. Você não vai perder o foco da bênção de Deus. Você não vai perder o foco da bênção de Deus. Você não vai perder o foco da bênção de Deus. O diabo quer tirar da presença de Deus. O diabo quer te tirar da igreja. Mas em nome de Jesus, toda astuta e cilada do diabo seja quebrada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai se manter firme. Eu declaro sobre a tua vida nessa noite. Você vai se manter firme. Você vai se manter firme. Não na sua força, mas na força de Deus. Na força de Deus. Na força de Deus. Na força de Deus. Você não vai cair. Na força de Deus você não vai cair. Na força de Deus nós não iremos cair. Em nome de Jesus, receba força no seu lugar. Receba força no seu lugar agora. Receba força no teu lugar agora. Receba força no teu lugar agora. Da ponta do teu pé até a ponta da tua cabeça. Receba a força de Deus. 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 Espírito Santo de Deus, agora que o Senhor venha fortalecer a cada um agora. Receba da força de Deus. Receba da força de Deus. Você não vai ser um crente desanimado. Você não vai ser um crente apático. Mas você vai ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder 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 de Deus. Xarabarabachê, cantabadalabachê, yaramachou, yarabadalabachê, yaramachou, cantabadalabachaia. Jesus, como igreja, declaramos que o diabo é um derrotado, que o diabo é um derrotado, que o diabo é um derrotado, e ele não vai vencer guerra nenhuma. O diabo não vai vencer a guerra na tua casa. O diabo não vai vencer guerra na tua vida financeira, porque ele é um derrotado e você é mais do que vencedor, mais do que vencedor, mais do que vencedor, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda a cidade do diabo, toda a cidade do diabo caia por terra agora, agora sobre a tua vida, agora sobre a tua vida, agora sobre a tua vida. Jesus é o vencedor. Aleluia.